Diz assim, ó: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Ponto. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Até aqui. Quem estava aí semana passada, o Dani pregou, né, no texto lá do... Falou de casamento, né? Perguntaram acerca do que a lei de Moisés dizia, o que não dizia. Então, Jesus está partindo para Jerusalém, vai passar pela região que era chamada de Judeia. Então, Jesus segue ensinando e os discípulos seguem aprendendo. Então, nesse ministério dele de ensinar, pregar, curar, ele está indo rumo ao momento em que ele vai entregar a vida na cruz. Então, ao longo dessa jornada, né, a gente está acompanhando essa jornada. Então, é isso que Jesus está fazendo, está ensinando. E dessa vez, ele vai, diante de uma situação, ele pega essa situação como uma ilustração e vai trazer mais alguns ensinamentos para a gente. Na verdade, primeiramente para o pessoal ali, né, para os discípulos e para quem estava assistindo, para quem estava no momento. E a Escritura chegou até nós e a gente vai aprendendo também nos dias de hoje. Beleza? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você chegou aqui, né, ao UP algum dia, né, ou porque nasceu aqui, ou porque um dia chegou aqui, e você foi bem recebido nesse lugar? Tem uma galera aqui no final do culto que chega aqui e fala umas paradas e vai perguntar se você é visitante, se você veio pela primeira vez, vai te pedir para levantar a mão e vai dizer para você que você... A gente só quer te conhecer, te dar um abraço e saber o que você faz, e a gente quer estar junto com você, etc. Se você considera que você foi muito bem recebido, você pode fazer um sinal. Você que já é membro aqui, que já está aqui um tempão, você chegou tímido, não conhecia ninguém, você considera que você foi bem recebido? Levanta a mão assim, só para eu ter uma noção. Ó, uma galera aí. Legal, isso é bom de ver. Então, assim, que a galera do ministério aí, né, continua firme, que essa parada é interessante. Como não tenho a idade de vocês, eu não vou dar uma de, né, eu sou amigão, e vem aqui, vamos fazer uma parada junto. Não, eu fico torcendo para que vocês interajam e que vocês, né, cumpram esse ministério aí. Então, na verdade, eu observei muitos de vocês quando chegaram aqui pela primeira vez, e eu lembro quando vocês não conheciam ninguém, alguns rostos, assim, poxa, ser adolescente já é difícil, ser adolescente, chegar numa parte de adolescente já é mais difícil ainda. Adolescente pode ser muito hostil, né? Enfim. Ou não, se você é solto, você vai chegando, se você é tímido, você vai, né, de repente você vem empurrado por alguém, pela sua mãe, geralmente, os pais te empurram para cá. E, assim, ser bem recebido, ser bem assistido, poxa, faz uma diferença grande, né? Eu sou muito tímido, sempre fui, sempre tive dificuldade. Então, eu reagia de maneira, assim, hostil mesmo. Eu era adolescente bem antissocial. Eu acho que se eu tivesse a idade de você, voltasse no tempo, talvez vocês tivessem muita dificuldade de interagir comigo, mas com o tempo eu vi que isso não funciona, não, né? Melhor a gente tentar um outro caminho. Eu me lembro de uma história, assim, meio bizarra, né? Mas eu estava na casa de um amigo meu, aí daqueles poucos que eu, né, caminhava junto. Por acaso ele tem o mesmo nome que eu, Fabrício também. Aí eu também tinha muita dificuldade para comer qualquer tipo de comida. Sabe como é que é quando você vai na casa de alguém? Aí se você come tudo, pô, beleza. O que botar no prato come, tá tudo certo. Mas se você é um cara que tem dificuldade de comer alguma coisa,
Poxa, você já fica, né? Ai, meu Deus, o que vai rolar nessa parada aí? Almoça aí! Poxa, já fica aquela coisa assim. Às vezes, cara, isso já pode ser um grande empecilho. Você deixa de fazer certas coisas, de ir para casa de alguém, de dormir na casa de alguém, porque você tem dificuldade para comer. E tem aquela... Geralmente tem gente que, poxa, força a barra, né? Uma vez eu fui na casa de uma pessoa... Eu ia contar a história, já estou contando outra. Aí o cara chegou, sem brincadeira. Come aqui, toma aqui. Era um garfo com um pedaço de melão gigante, assim. Pô, beleza, eu até como melão, mas não estava afim de comer melão naquela hora. O que você faz? Pô, valeu. Só que assim, eu já estou adulto, hoje em dia eu me viro fácil nessas paradas. Pô, obrigado, valeu. Aí fiquei com o melão lá, naquele distraiu, sei lá, eu dei para Simone, mordi um pedaço do melão. Mas eu fui numa outra situação, que era na casa desse meu amigo. Aí a avó dele, cara, poxa, gente boníssima. Aí, poxa, tudo bem, ó, dá uma assistência a ele e tal. Eu achei legal, aquilo me chamou a atenção, dar uma assistência. Eu não estava, não tinha acostumado a ir à casa desses parentes dele e tal. E houve essa recomendação, então eu achei que foi bom. Aí na hora do almoço eu estava morrendo de fome. Cara, eu estava com muita fome. Adolescente come bem e eu comia muito bem. E sabe quando você vai na casa de alguém que a comida não sai 1 hora, sai 3 horas da tarde? Pô, cara, calma aí, né? Vamos combinar. Se você me chamar para almoçar na sua casa, 3 horas fica tarde, né, galera? É ou não é? É claro que é, cara. Como é que você vai fazer? Aí na casa dos outros, você vai ficar fazendo o quê? Vai fazer nada. Você vai ficar morrendo de fome. Aí eu estava na terceira fome, tá ligado? Terceira fome. Você sente muita fome. Aí depois parece que o organismo se acostuma. Aí você fica de boa. E depois vem a segunda fome, cara, que é sinistra também. Aí daqui a pouco você já está todo ruim, mau hálito, mau humor, tudo mal. Aí eu estava lá desesperado de fome. Lembra que eu tenho dificuldade para comer, era tímido, então, assim, uma bomba relógio, né? Aí veio a comida, era feijoada. Pô, feijoada. Mas daquelas que tem até o cabrito nadando dentro da... Tá ligado? Porque tem a feijoada, que é o feijão, um pedaço de carne. Mas, cara, a feijoada, meu amigo, tinha sede, tudo lá dentro. Aí eu olhei assim... Cara, se eu falar que eu não como essa parada, a mulher vai querer fritar um ovo, tá ligado? Pô, frita um ovo pra ele aí, faz um negócio pra ele aí. Aí eu, peguei, botei a feijoada no cantinho, arroz pra caramba, muita farofa, um pouquinho de couve, também sou chegado com couve, um pouquinho de couve assim, saí com uma pratão. Aí devorei todo o arroz, a farofa, um pouquinho do feijão, sem o cabrito. Pô, acho que tinha de bicho naquela parada lá. Aí... por fim, eu me virei, não precisei dizer que eu não estava afim de comer aquela parada. Fui bem assistido, ninguém me perturbou. E essa história toda é só para dizer que a avó dele me recebeu muito bem. Então a gente está diante de uma cena em que Jesus, o texto diz assim, que uma galera estava levando crianças para que Jesus as abençoasse. Entendeu? Jesus ele já era conhecido, seu poder, já era reconhecido como um profeta poderoso e tudo. E então, quando ele passava por aquela região, então estavam levando as crianças para que Jesus tocasse, as abençoasse. Então é isso que o texto diz. E os discípulos repreendiam, quer dizer, eu falei mais ou menos isso há umas semanas atrás, quando tem gente que serve a Jesus e serve no ministério e, de repente, começa a ir além daquilo que Jesus lhe incumbiu. Então, olha só, os caras já tinham escutado de Jesus num episódio anterior, quando eles tentaram impedir alguém de expulsar o demônio de uma pessoa. Então, não era para ser desse jeito. E agora parece que eles estão fazendo a mesma coisa, de certa forma, controlando aquilo ali. E aí você vê que Jesus está ensinando, eles estão aprendendo, mas eles erram, aí Jesus ensina novamente. E a vida cristã é dessa maneira. A gente ouve muitos ensinamentos
e a gente tem dificuldade de colocar em prática, e vem a palavra de Deus e fala de novo para a gente, daqui a pouco a gente consegue progredir naquilo ali, e num processo que a gente chama de... É santificação que chama? A gente conhece mais como santificação, tem outro nome aí. Mas a gente vai ficando parecido com Jesus. Essa é a ideia do discípulo. Aí você está no discipulado. Então, a ideia é moldar o caráter de Jesus na pessoa, em você. Se você faz discipulado, o objetivo ali é a gente ficar mais parecido com Jesus. Então, os discípulos estão ouvindo o ensino de Jesus. Então, a ideia aqui é que eles aprendam e fiquem mais parecidos com Jesus. Mas, apesar de estarem caminhando com Jesus, eles, mais uma vez, têm a mesma atitude. E o texto vai dizer no versículo seguinte, que Jesus ficou indignado. Indignado. Como é que a gente pode entender Jesus ficar indignado? Então, você já fez alguma coisa assim que deixou seu pai indignado? Pensa aí, uma besteira que você fez, que tirou seu pai do sério, sua mãe do sério. Ela se irritou profundamente e, brigou com você, bateu em você, sei lá. Aí ela usou lá o meio mais eficaz, né? Não sei qual foi no seu caso, né? Mas, assim, se você for ver bem o que dizem a respeito desse texto, é que Jesus poucas vezes usou esse termo. Então, na verdade, chegam a dizer que ele só usou dessa vez, e quando usam de maneira parecida, né? Em outra situação, Jesus vai reagir de maneira semelhante. Mas olha só as situações, repreendendo demônios ou repreendendo os religiosos. Então, agora, ele está usando uma palavra dura, ele está reagindo de uma maneira muito, muito intensa com gente que é discípulo e que não está agindo de acordo com aquilo que ele vem ensinando. O que eu quero dizer com isso? Que eles estavam atrapalhando quando, na verdade, deveriam facilitar o que estava acontecendo ali. Então, essa indignação de Jesus mostra para a gente assim, a gravidade de uma situação. Qual situação? Quando a gente, no exercício do nosso ministério, ou quando a gente, tendo confessado Jesus como Salvador, a gente atrapalha, cara. Se atrapalha? Se atrapalha Você considera que a sua vida, depois que você conheceu Jesus, quando alguém lida com você, quando alguém te encontra, quando alguém se relaciona com você, relacionar-se com você facilita, contribui de alguma forma para que a pessoa chegue até Jesus? Olha só, veja bem, não tem nada que a gente possa fazer ou deixar de fazer que coloque alguém no inferno ou no céu. A gente não está falando de salvação, beleza? Salvação pertence ao Senhor e a gente, evidentemente, não tem nada que a gente possa fazer que vai interferir nisso aí. Eu estou dizendo o seguinte, que Deus, na sua infinita sabedoria, graça, misericórdia, poder, amor, decidiu que a gente fosse parte dessa obra. E quem somos nós para fazer parte dessa obra? Porque o que a gente faz é errar e Ele quer contar com a gente. Então, a ideia é que tem gente que, de repente, se perde naquilo que no chamado e você pode estar levando a vida de um jeito que você não está contribuindo para que pessoas cheguem até aqui. Hoje é feriado, 15 de novembro, está chovendo e eu achei que fosse ter menos gente por causa da chuva, por causa do feriado, tem uma galera aqui. Eu estou vendo cada vez mais rostos novos aqui, eu estou vendo cada vez mais gente. Eu gostaria que ano que vem a gente tivesse um acampamento da gente exclusivo, para que a gente estivesse mais próximo. Quando a gente está junto com o Gol é muito bom, mas eu acho que é um momento diferente. Então, eu estou orando nesse sentido, se for da vontade de Deus, né, vai ser assim, porque tem muita gente diferente aqui, cara. Eu não tenho a mínima ideia de como é que vocês chegaram aqui. Eu não sou mais supervisor, não sei. Eu estou supervisionando, como o Clóvis diz, eu estou supervisionando meus filhos. Ih, rapaz. Profetizei.
Então, estou supervisionando meu filho, minha esposa, minha família. Como é que faz? Então, eu não sei, a gente quer estar, eu quero estar mais próximo, a gente quer estar mais próximo, mas como que vocês foram, uma vez que vocês foram bem recebidos aqui, vocês estão recebendo bem também? Vocês, qual é a reação de Jesus quando vê seus atos e suas atitudes? Vocês têm insistido em agir de maneira egoísta, conforme as suas vontades? Tem um detalhe do texto aqui, que as crianças, naquela época, eram tratadas de maneira diferente da que a gente percebe e trata hoje. Então, hoje em dia, tem toda uma primeira infância, toda uma compreensão melhor do que é a infância em si, a adolescência, a pré-adolescência. Tem até culto para adolescente, direcionado. Vocês podem vir, é sexta-feira, 8 horas. Vocês podem chamar pessoas. Isso é especialmente para vocês. Se você vier sábado, você vai ver que é um pouquinho diferente. A linguagem é um pouquinho diferente. O direcionamento é um pouquinho diferente. Vocês podem vir também. Nessa época não tinha essa parada aqui, não. Fez 13 anos, já é adulto. Então, de certa maneira, aquela sociedade lidava com as crianças de uma maneira diferente que a gente lida hoje. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: os discípulos de Jesus, caminhando com Jesus, não deveriam agir da mesma forma que se agia. Então, de certa maneira, quando Jesus fica indignado, é porque os seus discípulos, tendo o conhecido e tendo sido bem recebidos, agora eles não dispensam a mesma atenção, não dão a mesma assistência para a gente que reconhece Jesus como Salvador. Então, quando você reconhece Jesus como Salvador, quando você diz que faz parte desse reino, quando você confessa, quando você abre a tua boca para dizer que você é crente, quando você afirma isso na sua vida diária, essa porta tem que ser aberta. Você não pode ter um tipo de vida que, pelo contrário, que se torna um obstáculo. Você entendeu a ideia? Sim ou não? Não interessa como é que todo mundo faz. Não interessa como é que todo mundo pensa. A gente não age como o mundo age. A gente não trata como o mundo trata. Então, vou tentar fazer uma aplicação aqui dentro desse primeiro ponto aí. Então, primeira lição, então, o discípulo, primeira lição. O discípulo é aquele que, entre outras coisas, vai dar esse acesso ao mestre, beleza? Eram os discípulos que estavam dificultando, mas, na verdade, assim, o que a gente aprende aqui? Pela indignação de Jesus, cara, tudo que a gente tem que fazer é receber bem. Então, a aplicação aqui para o primeiro ponto. Cara, você tem que dar assistência para os que chegam, você tem que receber bem. Você tem que receber bem não só aqui, mas de maneira geral, com todas as pessoas que chegarem à sua vida. Então, haverá momentos em que você vai cruzar com pessoas e vai ser a única vez na história em que você vai ter contato com aquela pessoa. Haverá situações em que você vai se relacionar por poucos instantes e nunca mais você vai encontrar essa pessoa na vida, nunca mais. Se você viver aí seus 15, 20, 30, 50, 100 anos, não interessa. O tempo de vida aqui não vai fazer diferença. A questão que eu quero levantar é o seguinte: você vai ter um único momento, uma única oportunidade na vida de ser parecido com Jesus e ser essa porta aberta para Jesus. Isso vai acontecer. Então, você tem que considerar no seu coração todos os dias seu tipo de relação, de relacionamento. No entanto, de maneira muito mais frequente, haverá situações em que você, todos os dias, pessoas chegarão até você. Então, se você fez o Enem, se for da vontade de Deus, se você fez sua parte e for da vontade de Deus, você vai estar na faculdade ano que vem, muita gente vai chegar até você. Se você já estiver no mercado de trabalho, muita gente vai chegar até você. Se você faz parte desse reino, cara, tem muita gente chegando até a gente. E como que a gente tem lidado com essa gente?
Como que você lida quando alguém chega na sua célula, no seu ministério? Você recebe bem? Você acha que o cara vai tomar seu lugar? Você fica feliz? Você discrimina quem chega? Você recebe bem todo mundo? Se a gente recebe da mesma forma que o mundo recebe, qual é a diferença que tem? Uma vez Cláudio falou aqui, pô, chega uma menina aqui, pô, se a rapaziada vai tudo em cima, cara, a gente está recebendo igual o mundo recebe, não tem diferença nenhuma aqui. Jesus vai ficar indignado, cara, entendeu? Se você diz que, cara, aqui é um lugar para gente que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. A gente quer trazer gente para conhecer Jesus como aquele que vai exercer senhorio na vida de alguém. Então, quem chegar aqui vai chegar quebrado, sim ou não? Vai chegar com problema, com dificuldade, vai chegar fofoqueiro, vai chegar maluco, vai chegar viciado, vai chegar... Cara, vai chegar todo torto, tudo errado, tudo ruim. Você tem que ter esse discernimento, você tem que olhar para... Você tem que entender. Como que você vai receber? Se o cara sofre bullying na escola, ele é o discriminado lá, chega aqui, a mesma parada, cara, aí você vai estar agindo com aquela pessoa da mesma forma que o mundo age, não vai fazer diferença na vida de ninguém. Eu vou pular para o segundo ponto, beleza? Entendeu o primeiro ponto? O texto segue. Toda hora o iPad trava. Toda hora eu digito a senha. Olha só, diz assim, verso 15, 14, metade, né? Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, olha só. Então, Jesus, conforme eu falei, pega uma situação que está rolando, ele vai trazer um ensino. Então, o reino de Deus pertence àqueles que são como as crianças. Então, a gente poderia, num primeiro momento, pensar na criança em si, nas suas virtudes, enfim, ou na sua inocência, Mas se fosse por algo que a criança tem, essa facilidade de perdoar, isso seria algo que a gente poderia ter também. Então, quero dizer o seguinte, que o que assim, caracteriza a criança como alguém que na verdade, aquelas pessoas que se parecem com uma criança, em que sentido? Não pelo fato de ter uma virtude em si, mas porque elas são dependentes do pai. Olha só, uma criança ela é completamente dependente dos seus pais. Eu tenho um filho de 2 anos, completamente dependente de mim, de Simone. Vocês não são mais crianças, mas com certeza vocês são muito dependentes, em grande medida, dos seus pais. Ainda que vocês, muitas vezes, né, se comportem de maneira autossuficiente, mas na hora que a coisa aperta, é pai, mãe, né? É ou não é? É ou não é? Então, pronto. Então, não vou falar baixinho, porque é para não ouvir. Mas cara, na hora que a situação aperta, é porque a gente depende de pai e mãe, cara. Então, a criança, ela depende do pai e da mãe. O que uma criança pode fazer sem o pai e sem a mãe? Ou sem alguém, nesse sentido, que possa cuidar, orientar, alimentar, educar, amar, ensinar, instruir, todos os sentidos. Quando a gente encontra Jesus Cristo, então, o que a gente precisa ter na nossa mente, no nosso coração, é que a gente tem que depender. A gente cantou aqui a terceira música. Aprender. Como é que era o verso da música? Eu gravei para falar. Se eu lembrar, eu falo. Mas qual é a ideia? Cara, aprender a depender de Deus. Aprender a depender de Deus. Então,
Uma segunda lição para a gente: o reino se torna acessível. Presta atenção nisso aqui. O reino se torna acessível quando reconhecemos que somos dependentes de Deus. O reino se torna acessível quando reconhecemos que somos dependentes de Deus. Então, nesse sentido, você pode estar aqui caminhando com a gente, vindo aqui, domingo após domingo, sexta após sexta. Você pode ter uma vida inteira aqui e lá no final Jesus virá para você e dizer assim: nunca te conheci. Nunca te conheci. Nunca te conheci. A gente precisa entender que nesse mundo, ser bem-sucedido, né? Na adolescência, ser um adolescente de destaque, tem implicações práticas que vão desde a maneira como você lida com a tua sexualidade, a maneira como você se comporta com a galera que você anda, a maneira como você se relaciona com teus pais. Então, de maneira muito... Se você é um cara solto, independente, pegador, descolado, você vai ter muito sucesso nessa breve adolescência. Se Deus assim te conceder, mais muito tempo. Mas o que a Escritura garante é que, no porvir, lá na eternidade, as histórias que serão contadas são as histórias daquelas pessoas que tiveram uma vida de dependência de Deus. Lá na eternidade, quando você fechar seus olhos aqui, as histórias que terão relevância, as atitudes que terão relevância, são aquelas das pessoas que tiveram uma vida de total dependência de Deus. Então, nossa missão aqui, nossa função, aí eu não quero estar do lado daqueles com os quais Jesus vai se indignar. A gente fala isso para vocês. Você, na sua adolescência, precisa entender quem você é, quem te criou, qual o propósito da sua vida e o estado em que você se encontrava, a condição da qual Jesus te tirou, o sacrifício que Jesus fez por você. Se você entender isso, cara, eu duvido que você viva de maneira indiferente a Jesus Cristo. Não tem condição. Talvez o que possa estar acontecendo na tua vida que você acha que é muito maneira, muito legal, é que você está distraído demais e você está muito parecidinho com seus amigos, seus colegas. Como eu já estive muito tempo da minha vida parecido e me importando com as pessoas que andavam comigo, muito preocupado com quem caminhava comigo. Jesus Cristo é bem claro: não os embaraceis, porque o reino de Deus pertence àqueles que são como essas crianças. Em que sentido? No sentido de que você tem que reconhecer a sua dependência de Deus. Você é dependente de Deus? Todos os sentidos. Dependente de Deus, não é aquele cara que faz aquela: obrigado, Senhor, pela comida, pelo dia de hoje, em nome de Jesus, amém. Se você não ama a Escritura, isso você tem que considerar no seu coração. Se você não ama essa palavra, se o que Jesus Cristo fez na cruz não mexe com você, se você vem nesse lugar, semana após semana, ouve a exposição da Escritura, se isso de alguma forma não faz você mudar, se você segue a mesma vida que você tem, semana após semana, se você fica mais empolgado com a bela campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro, e a campanha é bela mesmo, é para você se empolgar, mas se isso traz mais alegria ao teu coração, mais emoção, se o artista que você gosta traz mais emoção ao teu coração, se as coisas que você gosta, se a sua possibilidade de fazer carreira no Enem, se tudo isso traz mais alegria ao teu coração, traz mais preocupação à tua vida do que o reino, eu queria te apresentar Jesus Cristo, cara. Dizer que Ele existe, Ele é Deus, Ele te ama, e que essa verdade aqui pode libertar você de tudo aquilo que tem prendido você. Então,
aqueles homens não entendiam o propósito de Jesus de maneira clara, Jesus estava se revelando, e eles, sendo discípulos de Jesus, estavam jogando na contramão, estavam atrapalhando de alguma forma, e Jesus fala ao coração deles, trata com eles, e eles têm um comportamento diferente. Depois que Jesus Cristo entrega a sua vida, ressuscita, eles entendem que Jesus é o Salvador, e eles nunca mais foram as mesmas pessoas. Aprenda a depender de Deus. Adolescente, aprenda a depender de Deus. A Bíblia vai dizer que, o salmista vai dizer que é o Senhor quem garante o nosso futuro. É o Senhor quem garante o teu futuro. Então, não é o resultado do Enem, não é o tipo de trabalho que você vai ter. Tua vida vai passar rápido demais. Não interessa o que você vai fazer na sua vida. Interessa se você vai caminhar com Jesus Cristo. Interessa o tempo que você vai ter com Jesus Cristo. Interessa a compreensão do significado do reino. Resultado do Enem, cara, não vai levar ninguém para a eternidade. Absolutamente ninguém. Você pode abrir a Bíblia comigo, Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Vai no verso 11. Vamos ler junto essa passagem. Ó. Olha o que diz. Todo mundo abriu? Quem não abriu, vai do lado aí. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Então, o que o sábio escreveu, que ele observou, e se você se der o trabalho de refletir, você vai perceber que é exatamente assim. Então, o teu esforço, esse é um discurso totalmente contrário do que você ouve aí fora. Então, quem entende que existe um Deus todo-poderoso e que a sua vida está nas mãos desse Deus, vai entender aquilo que depois seria revelado de maneira plena, que quem é esse tempo e esse acaso, e quem é esse que controla todas as coisas, senão o Deus Todo-Poderoso, aquele que no tempo da oportunidade envia seu Filho, e seu Filho entrega a sua vida por nós. Então, a Bíblia está repleta de... Se você conhecer essa Escritura, se você ler esse texto, a Bíblia está repleta de histórias, de gente que dependeu de Deus. Então, se você for lá no comecinho, você vai ver algo que é difícil de compreender, como é que Abraão pôde entregar a vida do seu filho. É algo que vocês, quando tiverem um filho, vocês vão entender o que ele fez, a forma como ele confiou em Deus. Por isso que ele é, milhares de anos depois, citado, e ele é o pai da fé. O escritor aos Hebreus vai dizer que ele creu que Deus poderia trazê-lo de volta à vida. Então, alguém que caminhou com Deus, você vai ver a história de gente, profetas, que andaram com Deus, gente que foi martirizada, mas que por toda a eternidade vão ser lembrados porque tiveram uma vida de completa dependência de Deus. E, acima de tudo, quando você olha para a pessoa de Jesus Cristo, alguém que, sem ter pecado algum, por gente que não merecia, foi capaz de entregar a sua vida e, pelo simples fato de que
eu e você, a gente não conseguiria viver plenamente essa condição que ele aponta aqui. Na verdade, ele fez aquilo que nenhum de nós poderia fazer. Então, eu queria fechar dessa forma, que você aprenda a depender de Deus. O reino de Deus não é para aqueles que supostamente são os mais espirituais, os mais sábios, os mais espertos, os mais belos, aqueles que, à luz do mundo, são os mais virtuosos, mas, pelo contrário, o reino de Deus é um reino acessível para você, se você entender que você depende completamente de Deus e Jesus fez aquilo que você não poderia fazer. Vamos orar? Jesus Cristo, louvado seja teu santo nome, Senhor. Nós reconhecemos diante de você nossa limitação em compreender a tua palavra tão clara, Senhor. A gente reconhece a nossa limitação, nossa dificuldade, Senhor, de agir conforme a tua escritura, Senhor. A gente reconhece a nossa dificuldade de perceber como a gente foi recebido nesse reino de maneira tão generosa e tão graciosa, Senhor. A gente quer te pedir que nos dê, Senhor, a percepção de nossa dependência de você, Senhor. Que a gente se perceba, de fato, como os mais dependentes de você, da sua graça, do seu amor, do seu cuidado, Senhor. Tira do nosso coração toda a arrogância, toda a autossuficiência, Senhor. Deus, que a soberba passe longe de nós, Jesus. Que a nossa vida seja uma vida de humildade, Senhor. Uma vida de gente que quer aprender com o outro, Senhor. Gente que quer contribuir no reino, Senhor. Que a gente não atrapalhe a tua obra nesse lugar de maneira nenhuma, Pai. Tem misericórdia de nós. Habilita a gente para te servir de maneira cada vez melhor, Senhor. Deus, que sejamos encontrados como aqueles que têm uma dependência de você, Senhor, total e absoluta, Senhor. Que não importa o que aconteça, mas que a gente siga confiando em você, Senhor. Ainda que tudo pareça ruim, difícil, Senhor, contraditório, Senhor, penoso, mas que a nossa fé em você permaneça inabalável, Senhor. Em nome de Jesus, que a gente bote a nossa esperança em você, Senhor. O futuro das nossas mãos está em Ti, Jesus. Cada dia, Senhor, a gente quer se colocar diante de você, Senhor. Derrama sobre nós Teu Espírito Santo, Senhor. Derrama Teus dons sobre cada adolescente aqui, Senhor. Que eles se levantem, Senhor, firmes, Senhor, convictos, Senhor, desejosos de fazer parte desse reino, Senhor. Faz essa obra em cada coração, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor, a gente te pede. Amém, Jesus. Amém.